Meus amados, nos perdoe porque houve uma falha técnica aqui no computador e não é possível nós transmitirmos pelo Zoom. Mas eu creio que à noite vamos ter a transmissão normal e estamos aqui pelo YouTube. Eu louvo a Deus pelos irmãos, pela paciência, peço perdão aos irmãos. Nós vamos iniciar o estudo desta manhã, no nome de Jesus. Amém? A hora está um pouco avançada. Tivemos 48 minutos de atraso, 49. Pedimos desculpas. Amém? Nós queremos, domingo, esse não, porque tivemos na igreja, né? Os irmãos oferecendo um culto a Deus, dízimos e ofertas. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós iniciamos sobre fé. Há dois tipos de fé básicas. Nós ministramos sobre isto, né? E falamos sobre fé natural, fé de Deus. Falamos sobre fórmula de fé. E hoje nós queremos ministrar como é que a fé vem. Como é que a fé vem? Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Como é que a fé vem? Consiste em 4 coisas. A fé. Como é que ela vem? Então, porque o texto básico desse estudo de fé está em Hebreus, no capítulo 6, versículo de 1 a 3, quando diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Talvez os irmãos que não tiveram presente nas primeiras aulas, nós falamos sobre da raiz ao fruto, como se planta uma árvore, o terreno, dá uma base, a base sólida. E depois nós falamos, né, o arrependimento, explicamos o que é arrependimento, e dali dividimos a palavra arrependimento e do caule, a parte de baixo da raiz, melhor dizendo, são 5 fundamentos, como nós acabamos de ler em Hebreus, no capítulo 6, que é doutrina, aqui diz assim, doutrina, capítulo 6, não é? Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando levar pelo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São 5 fundamentos que nós queremos ministrar na igreja, na escola dominical, nesse período de estudos. E hoje nós vamos falar sobre a fé, continuação do estudo da fé. Como é que a fé vem? Hoje é como é que a fé vem. O que é fé? O que é fé? Como eu já falei nas aulas passadas, fé, tem a fé natural, que todo mundo tem essa fé, né? Todo mundo tem essa fé, e tem a fé de Deus, a fé em Deus, a fé sobrenatural, que não é todo mundo que tem essa fé ainda, a fé de Deus, a fé natural, tem que ter um processo. Nós falamos sobre fórmula de fé, e como é que a fé vem, que nós vamos falar hoje. Como é que a fé vem? Todo mundo diz que tem fé em Deus, não é verdade? Todos dizem que tem fé em Deus, mas que tipo de fé? Como é que a fé vem? Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 7, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre 1, 2, 3, 4, sobre como é que a fé vem. Romanos, no capítulo 10,
no versículo 7, que é o primeiro de hoje, é a primeira parte da agora de manhã, Romanos 10, versículo 17, quando Paulo, ele diz assim, Romanos 10, 17. Ouçam bem. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, consiste em 4 coisas. Como é que a fé vem? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir novelas? Não. A fé vem assistir programas que não edificam na televisão? Não. É comer lixo? Não. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos têm problemas porque eles se alimentam de comidas estragadas. Novelas só ensinam divórcio, adultério, roubo, uso de drogas, etc. Depois os pais reclamam que os filhos são rebeldes, etc. Isso aqui nós fizemos esse estudo há muitos anos e eu fiquei muito preocupado, porque a gente está vendo muita problema de má relacionamento na família. Hoje os filhos comem dentro do quarto, os pais na sala, nem mais na mesa há uma reunião da palavra de Deus, não há mais uma devocional. Raramente se faz devocional. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho fé se eu não ouço a palavra de Deus? Se eu estou mais tempo com as coisas, com as lidas, com a vida, né, nesse mundo tão difícil, tão trabalhoso. Fé não é como nós pensamos. Fé é como Deus diz, é como Ele quer. E quando eu imito a Deus, quando eu procuro fazer a vontade de Deus, então eu começo a ouvi-lo, ouvir a palavra de Deus. Então, como é que a fé vem? A fé vem ouvindo a palavra de Deus. Um outro ponto muito interessante, que é o segundo ponto, a fé vem pelo meditar na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro ponto. Segundo, meditar na palavra de Deus. Fale, diz aqui, agir de acordo com a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, diz assim a palavra de Deus sobre a fé. Primeiro, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E, segundo, a fé, ela vem pelo meditar na palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 29, que diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, aí ele diz, né, que é comparado a um homem que é um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foi grande aquela queda. Mas eu que quero dizer que a palavra de Deus é nós meditarmos na palavra de Deus, agir de acordo com a palavra de Deus. E é interessante, meus amados, que muitas vezes nós falamos que temos fé na palavra. Mas será que nós estamos meditando na palavra de Deus? Estamos ouvindo a palavra de Deus? Porque Deus pode usar uma pessoa dele, uma mulher ou um homem, para te exortar, para te ensinar. Será que eu e nós estamos preparados para ouvir aquela pessoa ou vamos ter uma autodefesa? Então, como é que a fé vem? Estou repetindo. Ouvir a palavra de Deus. Segundo, a fé vem pelo meditar na palavra de Deus. Então, é isso que é interessante. Fale a palavra de Deus. Se ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então creia no que ele disse. Se você tiver mal de finanças,
ouça e fale a palavra de Deus. Creia no Senhor. Creia em Deus. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e vi as profecias de Isaías, dos profetas Jeremias e Daniel, na destruição da Babilônia. Eles profetizaram Isaías, digamos, 700 e tantos anos antes de Cristo. E muitos anos depois, aconteceram aquelas profecias. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 dias. E 1000 anos ou 1000 dias é como um dia para ele. Ele não depende do tempo. Então a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E quando nós cremos, nós não andamos pela circunstância. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé. E muitas vezes nós nos atrapalhamos, porque andamos pela circunstância, andamos pelas dificuldades. É algo terrível. A fé vem pelo meditar na palavra de Deus. Então, terceiro, a fé vem pelo falar a palavra de Deus. Falar. Olha, ouvir a palavra de Deus. Fale. A fé vem pelo meditar na palavra de Deus. A fé vem pelo falar a palavra de Deus. Filipenses 4,13, o que diz? Quando Paulo, naquela experiência amarga, que aprendeu a passar por todas as dificuldades, ele diz assim, 4,13 de Filipenses. Olha o que diz lá. A palavra de Deus diz assim, olha. Tudo posso, naquele que me fortalece. Mas por que ele diz isso? Porque no versículo 12 diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todos. Antes, 11 ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto em ter fartura, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Lembro-me bem, meus queridos, que nós fizemos uma viagem do Brasil a outro país, visitamos uma família de pastores, e eu pedi para a gente passar os 6 dias de jejum e oração. E quando deu 6 dias de oração, de jejum, terminamos, a esposa do pastor falou para mim, pastor, nós estávamos com vergonha, o senhor chegou aqui, se hospedou na nossa casa, e antes do seu chegar, nós não tínhamos nada. Eu louvo a Deus, porque o senhor disse, vamos jejuar. E nós não tínhamos nada para dar ao senhor, e ainda não temos. Vocês acreditam que quando nós começamos a dizer assim, posso todas as coisas, o Senhor começou a abrir as janelas dos céus. Nós começamos a evangelizar, a pregar, e Deus mandando bênçãos para a família, alimentação, os filhinhos do casalzinho de crianças com fome. E Deus honrou, porque quando nós cremos na palavra, quando a fé vem pela falar, quando nós falamos na palavra, Deus honra quando nós cremos. No caso de doença, quem é que não tem doença hoje? Nós sabemos que Cristo, ele levou todas as enfermidades. Ele morreu na cruz e levou. A Bíblia diz que ele padeceu por nós e levou todas as doenças. Nós sofremos hoje por consequência nossa, por consequência de alimentação, por coisas desagradáveis. Por Deus, não, nós já estaríamos curados. E pela fé eu digo, eu já estou curado. Então, eu tenho que falar a palavra de Deus. Caso de doenças, ou se fala a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo de número 103, versículo de 1 a 3. Bendito, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que falar a palavra de Deus. Primeiro, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Aí vem a terceira ação, falar a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 54, Isaías 53, versículo 4, olha o que diz aqui Isaías 3 e 4. Diz assim a palavra: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, se nós cremos em Deus, se nós cremos, nós vamos falar a palavra de Deus. E Deus honra. Deus nos honra. Que Deus maravilhoso. Que Deus bondoso. Esse Deus é tremendo. Olha, ele é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de honra. E 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz também a palavra do mestre, a palavra de Deus, 2:24, quando o apóstolo Pedro também, que aprendeu a caminhar com Jesus, aprendeu a praticar a fé, ele diz assim, carregando eles mesmo em nosso corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Então, primeiro, como é que a fé vem? Ouvir a palavra de Deus. Se eu não escuto a palavra de Deus, isto implica que, obviamente, eu não vou meditar na palavra de Deus. Será que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, meditando, ouvindo o que Deus quer? Será que nós estamos falando a palavra de Deus? É algo assim maravilhoso. Lembre-se, seu coração é o solo. A palavra de Deus é a semente. Vou repetir. Meu coração, seu coração é o solo. A palavra de Deus é a semente. A semente lançou no meu coração, caiu no meu coração. Eu agora tenho que desenvolver, dar lugar a essa semente para que ela cresça de uma maneira extraordinária, de uma maneira muito bonita. A palavra de Deus, vou repetir, meu querido, a palavra de Deus, diga assim comigo, meu coração é o solo, e a palavra de Deus é a semente. Quando Deus falou para Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus disse assim para Josué, olha bem o que diz a palavra, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa linda. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele, dia e noite. Não é? É falar, a fé vem pelo falar. Então Deus disse para Josué, medita, né? Leia, ouça a palavra, fale a palavra, medite na palavra e fale a palavra. Então Josué, Deus aconselhando a ele. Muitas vezes, queridos, nós falamos que temos fé, não meditamos na palavra. Nós não ouvimos a palavra. Nós queremos que outros falem a nós, que outros digam que nós devemos fazer. Se a palavra está nos orientando o que devemos fazer, é a palavra de Deus que é a semente. O meu coração é o solo. E quando eu medito na palavra e creio na palavra, então eu recebo a bênção de Deus na minha vida.
É impressionante. É a palavra, é só confiar, é só crer na palavra de Deus, é acreditar no que Deus diz, é falar o que Deus diz, é viver o que Deus diz. Então, como é que a fé vem? É nesse sentido que eu quero ministrar nesta manhã, estou ministrando. E lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26 a 29, diz assim a palavra de Deus, 26 a 29 de Marcos 4, diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, Deus lançou a semente no meu coração, no teu coração, no nosso coração. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então Deus quer nos usar. E para ele nos usar, precisamos, vou repetir, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, falar a palavra de Deus. É algo extraordinário. A preocupação é a pior inimiga do cristão. Pode olhar que nós hoje, eu incluo também, nos preocupamos demais com as coisas. Andamos muito ansiosos. Jesus disse, não estejais inquietos por coisa alguma. E quando nós ficamos inquietos, o inimigo vem e rouba a semente. Então é interessante, é algo assim que me preocupa. E a preocupação é a pior inimiga do cristão, é como uma erva daninha. Muitas vezes nós nos levantamos preocupados com o que fazer. Nós estamos nessa pandemia aí, que a preocupação está demais. Estamos vendo estados, pessoas desempregadas, empresários desesperados, aflitos, fechando, sem dinheiro, e a preocupação é demais. Muitos se aproveitando dessa ocasião. O que é que devemos fazer? Eu estou vendo que é uma erva daninha. Por isso que a igreja tem que estar junta, estar orando, meditando na palavra, buscando a solução. Porque o diabo gosta de colocar semente no coração do cristão. Ele gosta de ver o cristão doente, gosta de ver o cristão aflito. Ele não quer ver o cristão buscando ao Senhor. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Que diz assim, a palavra do Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, tá vendo? A paz de Deus que excede. E quando nós buscamos, quando nós cremos na palavra, então nós ouvimos a palavra, nós meditamos na palavra, nós falamos a palavra, sentimos a presença de Deus, mesmo no mundo cheio de aflição, de turbulência, de caos, de sofrimento, de problemas, mas nós cremos que Deus é o Senhor da nossa vida. A outra coisa que eu quero dizer, o quarto tópico desta manhã é a fé vem pelo praticar a palavra de Deus. Primeiro, a fé vem em ouvir a palavra de Deus. Segundo, a fé vem pelo meditar na palavra de Deus. Terceiro, a fé vem pelo falar a palavra de Deus. E quarto, a fé vem pelo praticar a palavra de Deus. Que coisa tremenda. Praticar é ouvir, meditar, falar e agora o quê? Praticar. Praticar a palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 32. Olha o que diz.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Salmo 91 está claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha o que diz a reflexão. Olha bem que o salmista diz. O versículo seguinte. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E muitas vezes a ansiedade, a perturbação, faz com que nós não venhamos a dizer a palavra de Deus. Muitas vezes ficamos aflitos, pedimos oração a um, pedimos oração a outro, e não esquecemos da palavra. Ele diz o Senhor, ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos vivendo um momento de peste. A Bíblia fala sobre isso nos últimos tempos. Vão acontecer coisas terríveis, vão acontecer aí pandemias, vão acontecer doenças, enfermidades, tudo que não presta. Mas o salmista diz ainda, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Ai, meu Deus, não. Aquele medo terrível. Nem de seta que voa de dia, nem de peste que se propaga nas trevas. O que é que está acontecendo hoje? Então, a melhor coisa, meus queridos, nós estamos juntos aqui, irmanados. É agradecer a Deus, louvar a Deus, que sei que isso aí são ataques malignos, mas quem vai dar a palavra final é o nosso Deus, porque nós cremos nele. Amém? Caiam 1000 ao teu lado, meu irmão, minha irmã. 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma, meu Deus, irmão, olha que eu estou com medo daquela enfermidade, pode chegar, meu irmão, te firma na palavra, começa a praticar a palavra de Deus, não tenha medo, eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar, ou te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces ou não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. O que é que Deus está dizendo para nós? Você se apegou a mim com amor, eu te livro. Eu te livro, poluei e salvo, porque conhece o meu nome. Irmãos, nós conhecemos nosso Pai. Precisamos praticar isto. Esta fé maravilhosa, esta fé ouvindo, esta fé meditando, esta fé falando, não é? Esta fé praticando agora a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Diz mais aqui no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é Deus falando conosco. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha que coisa linda. Deus, tu és meu Pai, eu creio na tua palavra, eu pratico a tua palavra, porque sei que o Senhor age, agindo Deus, quem impedirá? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa maravilhosa. Praticar a palavra de Deus. Então, sabe qual é o nosso seguro? Qual é o teu seguro? É o Salmo 91. É a palavra de Deus. O medo é o oposto da fé. Ah, pastor, eu tenho medo. Ai, eu tenho medo. Ai, minha vida. Ai, que coisa terrível. E fica lamentando, e fica com medo das coisas. O medo é o oposto da fé. Medo é o oposto da fé. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus, 1:7. Olha o que diz. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Que Deus maravilhoso. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim a Bíblia, diz assim esse livro maravilhoso, a palavra de Deus. Romanos 8, 15. Olha o que diz lá. Romanos 8, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Papai. É isso aí. Então, o espírito de escravidão que nos atemoriza, mas nós temos o Espírito Santo em nós. Por que ter medo? O medo é o oposto da fé. Então, a procuração da fé, é isso aí. A preocupação destrói a fé. Vou repetir. A preocupação destrói a fé. Como é que a fé vem? Ouvindo a palavra de Deus. Como é que a fé vem? Meditando na palavra de Deus. Como é que a fé vem? Falando a palavra de Deus. Como é que a fé vem? Praticando a palavra de Deus. Estamos fazendo isso, amados? Se estamos, aleluia. Se não estamos, pratiquemos esta palavra. Se você notou aí, amém. Se você não notou e quer que eu repito aqui. Como é que a fé vem? Ouvindo a palavra de Deus. Segundo, meditando na palavra de Deus. Terceiro, falando a palavra de Deus. Quarto, praticando a palavra de Deus. Quando nós chegarmos nessa dimensão, e creio que estamos chegando, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver é diferente. Vai ser e será diferente. Vai ser algo extraordinário. Eu não sei que a hora está um pouco já avançada, mas depois eu queria falar, além disto, sobre 4 graus de fé. É aí onde a gente vai se identificar qual o nível de fé que nós temos. Se quiserem, no próximo domingo, eu posso dar isso aqui, viu? Então você vai saber o grau de fé que você tem. Amém? Infelizmente não deu para nós transmitirmos esse estudo pelo Zoom. Estamos pelo YouTube, né? Mas eu creio que muitos estão participando, ouvindo. E no próximo nós vamos querer que os irmãos participem, perguntando, e nós vamos explicar com mais detalhes. Eu vou repetir o estudo de hoje. O título foi Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Segundo, a fé vem pelo meditar na palavra de Deus. Pedi Filipenses 4, 13, Mateus 7, 24 a 29, é o segundo, né? Terceiro, a fé vem pelo falar a palavra de Deus, Filipenses 4, 13. E a fé vem pelo praticar a palavra de Deus, Romanos 8, 32, Romanos 8, 32 e Salmo 91. Amém, queridos? Ouvir, meditar, falar e praticar. Ouvir, meditar, falar e praticar a palavra de Deus. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre isto. Que esse dia seja um dia de meditação. E no nome de Jesus estaremos à noite. Creio que no Zoom. Vamos participar todos, né, irmãos?
nos perdoe por esse lapso, essa falha que houve no computador, mas nós vamos trabalhar em cima disto para que à noite possamos ter realmente uma maior participação. Eu quero ver os irmãos, eu sinto saudade de ver os semblantes dos irmãos. Né? Nós vamos orar ao Senhor. Lembrando que domingo, se Jesus não voltar, eu vou dar o estudo. Graus de fé. São 4 graus de fé. Porque, domingo, perdão, nós estaremos na igreja, né? Dia 27, 24, estaremos na igreja. Mas vamos dar esse estudo, viu? No nome de Jesus. Hoje à noite vamos dar avisos no nome santo de Jesus. Nós gostaríamos de orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos ajuda com a sua palavra, o Senhor é maravilhoso. E quando o Senhor disse para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu sei que é desejo do Senhor que nós estejamos meditando na palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra e falando a palavra. Ó Deus, o Senhor quer que nós pratiquemos. E te agradecemos porque estamos aqui nesta hora, reunidos, orando ao Senhor. E sei que o Senhor está abençoando a cada um. Sei que a tua palavra não volta vazia. E obrigado pela força, Espírito Santo, que o Senhor tem nos dado dia a dia, de vencer, de superar essas intempéries, estas crises, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos dá, Senhor, Deus, na tua gloriosa presença. Nos dá sabedoria. E nos ajuda a entender cada vez mais a tua palavra, para abençoar aqueles que, porventura, não estão entendendo, e aqueles que ainda não tiveram o encontro com Jesus. E peço, Pai, como servo do Senhor, a tua bênção sobre a família. Nós estamos vivendo um mês alusivo, um mês da família. Abençoa a esposa, os filhos, os genros, as noras, os netos, por que não dizer até os bisnetos. Abençoa, meu Pai. Abençoa a igreja Batista Nova Esperança. Conjunto de louvor, querigma, os amados, os diáconos, as irmãs, a MCM, a SHB, os embaixadores, as mensageiras, as criancinhas, a EBD, os professores. Abençoa, Senhor, porque eu sei que quando terminar esta agonia aí, o nosso encontro vai ser um encontro tremendo, Senhor. Sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está de braços abertos para fazer uma grande recepção conosco. Nós te agradecemos por este dia já, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.